Fala pessoal, nessa videoaula de hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre o indicador CSS, Current Slope Strange, que é um indicador criado aí por Paul Gernand, que é o conhecido como Baluda, tá? Eu não sei se vocês já pararam para pensar no seguinte detalhe, e essa videoaula hoje, inclusive, foi a primeira videoaula que eu fiz na minha consultoria ao vivo de Força das Moedas, tá? Inclusive, se você quiser participar, é só você me chamar aí no privado, a descrição tá. As informações estão na descrição desse vídeo. Vou pedir para você se inscrever, porque eu estou percebendo que muitos de vocês não é inscrito. E também para vocês poderem deixar o like, tá? Em contribuição com as gravações dos vídeos que eu venho fazendo, onde muitas pessoas estão me agradecendo, me chamando no privado, digitando aí nos comentários, enfim. Bom, é nos mínimos detalhes que tudo faz a diferença, tá? Então, o que eu vou trazer de informação para vocês hoje é sobre o indicador CSS é se você já parou para pensar ou para buscar a informação de como é que as linhas do indicador elas são calculadas, tá? O que acontece internamente por dentro do indicador. Então aqui eu tenho o código fonte do indicador aberto para mostrar para vocês, tá? Onde nós temos uma função que ela é chamada de getSlope, cálculo TMA e cálculo da CSS. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o sistema, tá? do indicador aqui da Força das Moedas, beleza? A primeira informação que eu vou trazer para vocês é o seguinte. Vai ser essa daqui, ó. O Current Slope Strange ele é composto por três funções. A primeira função ela é chamada de getSlope. Depois nós temos a segunda função, onde ela é conhecida como cálculo da TMA. E depois cálculo do CSS, tá? Então aqui nós temos o getSlope, ele é o seguinte. A função do getSlope para MQL4, ela calcula a inclinação da linha TMA, que no caso é uma triangular moving average de um ativo, né? Tá escrito o símbolo ali, porque vocês vão entender já já. Em um determinado time frame, em uma determinada barra, que no caso seria candle. E ela é normalizada pelo ATR, né? Average True Range. Então, ela mede a força e direção da tendência relativa à volatilidade. Então, lá dentro do indicador, onde nós temos aqui o código dele, ó, tem todas essas descrições aqui de como é feito o cálculo, tá? E, portanto, aqui é o seguinte, aonde está escrito o symbol é o ativo. Eu coloquei aqui exemplos para vocês, euro-dólar, né? O TF de time frame, vocês já sabem. E o shift aqui é a quantidade de candles, tá? Então, como é que ele vai funcionar? Essa é uma das funções, tá? Lembrando que essa é o getSlope. Portanto, nós temos aqui a função getSlope, ela vai calcular o ATR de 100 períodos, deslocando mais 10 candles para frente e divide por 10, tá? E assim, ele calcula a inclinação da linha, que é onde nós chamamos do score. Assim que começa. Então, essa inclinação ela é a diferença entre a TMA, e vocês vão ver que é a outra função do cálculo, tá? Então, ela é a diferença entre a TMA atual e a anterior, dividida pela volatilidade, no caso o ATR. Então, isso dá um valor relativo que indica positivo para a tendência de alta, negativo para a tendência de baixo, ou próximo a zero, que é a tendência fraco-lateral. Ou seja, score para cima, força, score para baixo, fraqueza, né? E score lateralizado, lateral, tá fraco, né? Então, depois, um resumo simples aqui da função getSlope. A função, ela mede o quanto o preço está subindo ou descendo, comparado com a volatilidade média do ativo, para dar uma noção da força da tendência naquele ponto, naquele momento, né? Isso é útil em indicadores como a gente utiliza para a força de moeda, tá? Porque permite comparar ativos diferentes de forma padronizada.
Então tá aí uma explicação sobre o get slope. Agora vamos para a explicação aqui do cálculo da TMA. A TMA, pessoal, ela significa ali, ó, triangular moving average ou média móvel triangular. É uma média dupla da média móvel simples. Lá dentro do MetaTrader, vocês já cansaram de colocar média móvel simples, né? Tem a exponencial e tem entre outras lá. Então, essa média aqui, o que dá uma suavização maior. Tá? O cálculo da TMA ele vai trazer uma suavização maior. No entanto, essa função em específico ela não implementa uma TMA clássica, mas sim uma versão ponderada, personalizada, usada para suavizar o preço de forma simétrica. Ele faz isso tudo aqui, no caso ele está falando de suavizar, para não deixar ela muito agressiva. Então ele está suavizando. Então ele está pegando a get slope, calculando junto com a TMA. Então aqui ele vai pegar também, igual lá na get slope, o symbol, né, EURUSD, período H1, e aqui ele vai colocar o deslocamento da vela. Tá? Depois nós temos aqui o cálculo do preço do fechamento do candle atual, ele é multiplicado por 21. E aí acontece ali um loop de suavização. Esse loop, no caso a gente sabe que o loop é quando ele fica dando volta, né? Então o loop ele roda de 1 até 20, essa é a volta dele. Com pesos decrescentes. Ele vai de 1 até 20 e volta de 20 até 1, por isso que fica fazendo um loop. Tá? Então ele vai somar o preço das velas futuras, tem esse shift mais JNX aqui, que não é necessário vocês entenderem no momento, ponderando com peso né, decrescente. E aí o seguinte, então ele vai dividir a soma total ponderada pelo total dos pesos. Pode parecer um pouquinho complicado agora, mas isso daqui é um detalhe muito importante para vocês poderem entender, tá? Então isso gera uma média suavizada simétrica que dá mais peso à vela por volta do shift. Shift, no caso, significa mudança, tá? E menos peso a extremidades, tá? E também ele pode somar as velas passadas, tá? Dentro do limite do histórico. O histórico, no caso, ele fala do MetaTrader, né? Histórico passado, para trás. E depois ele vai pegar aqui e vai fazer, então, a função do cálculo TMA, ela retorna uma média ponderada, suavizada, em torno de uma vela central. É uma forma de suavizar os dados simetricamente para frente e para trás, ideal para criar linhas centrais suaves, como os canais aí de TMA. Então, a ponta da linha, eu estou explicando para vocês que no caso é o score, como que vai ser feito o cálculo por dentro do indicador. E é nos detalhes que faz diferença. São pessoas que se destacam entre outras pessoas por conta dos simples e meros detalhes. Depois nós temos aqui o cálculo do CSS, tá? Esse cálculo do CSS eu vou explicar aí para vocês de outra maneira. Para isso, como eu cheguei nessas informações, a primeira coisa, né, foi entender como é que o indicador funciona. Aqui o indicador, ele é como se ele é os detalhes, né? Ele é o manual da realidade. Então o que eu peguei e fiz? Eu peguei todo o cálculo do indicador, isso não é de agora, isso já tem tempo, tá? E tentei entender, tá? E aí eu fui para o chat GPT e no chat GPT ele me explicou detalhe por detalhe o que eu vou mostrar para vocês agora. Imagina o seguinte, esse aqui é um avião de caça F-16. É um avião aí de guerra, né? Protege os espaços aéreos do país. E você acha que é qualquer pessoa que vai pilotar um avião desse? São inúmeras pessoas que têm o sonho de estar dentro de um avião desse, onde o avião carrega ali diversos tipos de mísseis e armas totalmente pesadas para abater outros aviões, para abater até os inimigos, enfim, né, a gente sabe aí como é que funciona mais ou menos um avião de caça, né? Então, para um piloto de avião de caça, o cara, ele estuda tudo que vocês imaginar. Ele sabe tudo sobre o avião. Todos os detalhes possíveis. O cara estuda o manual. Por isso que ele se torna um dos poucos, né, dos que têm condições de pilotar um avião desse e combater contra o inimigo.
Isso deve ser muito da hora, tá lá em cima no avião desse, onde ele pega altas velocidades, aí conhecido como Mach 2, Mach 3, atravessa os continentes super rápido, né? São manobras feitas contra a força G, que é muito louco, é muito treinamento, é muita coisa para esses caras poder chegar lá. Então, aqui para nossa profissão, vocês sabem que são poucas pessoas que se destacam. São pouquíssimas. Se nós pegar a população mundial aí, que eu nem sei quanto que está hoje, é poucas pessoas que dominam o mercado financeiro e conseguem tirar dinheiro de lá de dentro, tá? Então aqui é o seguinte, ó. A primeira informação que eu estou trazendo para vocês, que é a lógica, vocês têm que entender o detalhe de como que funciona o indicador lá por dentro. Isso que eu estou mostrando para vocês, conforme eu já expliquei e falei, foi a primeira aula da minha consultoria. Só que eu não vou também poder trazer todas as aulas da consultoria, porque tem gente pagando para poder entender e para poder alcançar os seus objetivos, né? De saber ler o indicador força da moeda e dominar ele, né? Então, o que, que acontece? A função getSlope, eu pedi para o chat GPT me explicar, pedi para ela me explicar também o cálculo da TMA e depois o que é o cálculo CSS, né? Então, eu mostrei para vocês sobre o getSlope e o cálculo da TMA. Eu vou só dar uma repassada, uma pincelada rapidamente aqui do que o chat GPT me falou. Tá? A função do getSlope em MQL4, ela calcula a inclinação da linha TMA, que é a Triangular Move Average. E aí, depois nós temos ali o cálculo da TMA, que, como foi mostrado aqui, ela é a Triangular Move Average, é uma média móvel triangular, é uma média dupla da média móvel simples, tá? O que dá ela uma suavização maior. E depois nós temos aqui, por último, que eu vou explicar para vocês, o cálculo do CSS, que um dos mais importantes, né? Porque os três vão fazer, vão se acoplar um ao outro, né? Para poder fazer o cálculo aí corretamente, para trazer informação dos ciclos e do score das linhas, tá? Então esse daqui, ó, é o seguinte, o cálculo do CSS, né? Ele é a parte lógica do cálculo da força relativa do indicador das moedas. Então ele calcula a força relativa de cada moeda com base na inclinação de pares de moedas em um determinado tempo gráfico e a posição dos candles ali, tá? Então, o seguinte, eu pedi pro chat GPT me explicar linha por linha deste carinha aqui. Só que aqui no vídeo, eu já vou adiantar lá na frente para vocês, até para o vídeo não ficar longo, tá? E para não ficar idêntico também ao vídeo que eu fiz da consultoria. Vamos pegar aqui o seguinte, ó. Qual que é a etapa do processo para calcular o CSS? Eu vou tirar os outros do lado aqui, eu vou dar um zoom só nessa janela aqui agora. Não, eu vou deixar desse jeito na realidade. Então, o cálculo do slope ali da inclinação da linha, o cálculo da força de uma moeda ele é baseado na inclinação do slope das linhas de tendência de cada par de moedas, tá? Etapas do processo. Para cada par de moedas, calculamos o slope, inclinação do preço. Associamos esse slope à moeda base e à moeda cotada. Então, adiciona o slope à moeda base e subtrai o slope da moeda cotada. Exemplo, euro-dólar. Então, lá no euro, né, que é a moeda base, e o dólar, que é a moeda de cotação. Ele vai somar esses sloops relacionados, né, à moeda e calcula a média final da força, que no caso é o score. Nós temos as 8 principais moedas aqui, que é o dólar, o euro, a libra, o iene, o franco suíço, o dólar australiano, o dólar neozelandês e o dólar canadense. Tá? Então, exemplo aqui do cálculo do slope por moeda para par. Então, do dólar americano, ele vai pegar ali pares com dólar, sendo base ou cotação. No caso aqui, ó, o dólar ele não aparece só como base, ele vai aparecer como cotação também. Então, nós temos somente 3 pares onde o dólar começa com moeda base e 4 pares onde o dólar aparece como cotação. Tá? Exemplo do SDJPY, ó, o slope mais para dólar, slope menos para iene. Então, slope mais
para USD, menos para CAD, mais para USD, menos para CHF, menos para dólar, mais para AUD, tá? Então ele vai fazendo essa soma e conforme ele já falou, eu falei para vocês e mostrei aqui de como o chat me mostrou. E assim com todas as outras moedas, tá? Em todos os pares que fazem base e cotação, tá? Eu pedi para ele trazer um exemplo prático aqui para mim do cálculo do euro. Então, suponhamos que o seguinte slope calculado é somente para o tempo gráfico de H1. Tá? Então, ele vai pegar ali o seguinte. Euro-USD. O slope lá deu o score, né? Que o slope é igual a score. Ele deu mais 1.2. O Euro-GBP deu o valor ali. Euro-JPY. E assim sucessivamente. Então, o que acontece? Agora ele vai somar todos os scores ali do euro como base, sempre adicionando o slope. E aqui está como é feito o cálculo. Ó. Então ele pega ali o euro, todos os cálculos, né? Vai somar, vai chegar ao resultado e depois vai fazer a média do score. Isso daqui é o cálculo CSS puro, sem colocar o getSlope e sem colocar ali o cálculo da TMA. Tá? E aí o seguinte, só para terminar essa aqui, então cada moeda recebe um score final de força como base na média dos sloops, dos pares que aparecem, né? Então, o score positivo indica que a moeda está ganhando força, valorizando. O score negativo indica que está perdendo força, desvalorizando. Esse score, então, ele é utilizado para a construção de força lá nos gráficos, tá? Comparar moedas entre si para escolher pares de entrada no mercado e aplicar filtros, né? De estratégia. Enfim, agora aqui é o seguinte, ele vai começar a dar exemplos aqui que eu pedi para ele me mostrar através do prompt de comando, de como que ele vai fazer o cálculo agora, não só sozinho do CSS, mas como ele vai aplicar o getSlope mais o cálculo da TMA mais o cálculo CSS. Para isso, vamos descer aqui para baixo, ó, onde eu pedi para ele me trazer essa informação. Ó. Foi aqui. Então é o seguinte, eu joguei para ele aqui as informações, o prompt de comando, e agora o seguinte. Relação entre as funções. Antes de irmos, por exemplo, do iene que eu pedi para ele me trazer, aqui está o fluxo geral de como tudo funciona, conforme eu já expliquei para vocês, tá? Então, nós temos o cálculo do CSS, que essa é uma função centraliza tudo, ela percorre todos os símbolos, todos os pares de moedas, tá? E chama o getSlope. Então, ele já está calculando o CSS mais o getSlope. Beleza. Depois o cálculo da getSlope, ó, ele calcula a inclinação da slope. O slope, para quem não sabe, se chama inclinação, traduzido do inglês para o português. Por isso que o indicador carrega aí o nome Currency Slope Strange. Então ele faz a inclinação do score do preço de um par de moedas utilizando aí a média ponderada TMA, Triangular Moving Average, e divide a diferença por um ATR, conforme eu já mostrei lá para vocês. Eu acho que agora eu posso dar um zoom aqui. E aí o seguinte... E ele retorna depois para o cálculo da TMA, suavizando a média, né? Para não ficar uma média ali tão agressiva. Então, aqui está demonstrando como que funciona agora tudo em conjunto. O cálculo CSS, o getSlope e o cálculo da TMA. Ah, mas eu não sou programador, não sei o que. O ignorante ele nunca vai conseguir se enriquecer nos detalhes e saber como tudo funciona na prática, né? Porque um verdadeiro... a sabedoria e o conhecimento, ele não começa só aqui no indicador, vou tentar entender o que é um ciclo, o que é um score lateralizado e blá, blá, blá. Quando você sabe como ele está fazendo por dentro de tudo, nos bastidores, né, você vê a realidade de como que é. Então, vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu ver. Acho que pode ser esse aqui mesmo do JPY, tá? Então, um exemplo do JPY. Vamos supor que você esteja calculando o CSS lá no H1, tá? Com o candle atual. O candle atual é igual a 0. Lembra do loop que eu falei para vocês? Que vai de 0 até 20, de 20 até 0? Então, pares com JPY, pessoal, eles só vão aparecer aqui no caso, ó, quer dizer, né? Eu já ia falar uma frase errada. O JPY ele pode aparecer como base à esquerda, ou como cotação à direita. Tá? Então, base à esquerda,
ou cotação à direita. Nós temos aqui o SDJPY, EuroJPY, GBPJPY, ADJPY, NGDJPY, KDJPY, CHFJPY. Temos 7 pares, tá? Eu acho que eu li essa frase errada aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o JPY ele só aparece como moeda de cotação e nunca como moeda base. No caso, o JPY nunca vai aparecer primeiro, tá? É no caso que ele está falando assim, ó, nenhum par em comum tem o JPY como base. Ele só aparece como moeda de cotação. Beleza? Então, etapa 1. Ele vai calcular o CSS somente no H1. Tá? A função do cálculo CSS começa a percorrer todos os símbolos da lista do Market Watch. Então, para cada símbolo, ele vai fazer esse cálculo aqui do GetSloop. Tá? Chama GetSloop para esse par, EuroJPY. Só que ele vai fazer isso de um em um. Não só para o EuroJPY, para o SDJPY, GBPJPY, o AudioJPY, NZDJPY, CADJPY e assim por diante. Tá? Depois que ele faz isso com o cálculo CSS, ele vai para a etapa 2, que é onde ele vai fazer o GetSloop. Então ele vai pegar e vai jogar um ATR em cima do cálculo do CSS. Então ele vai fazer aqui o código fonte, né? Conforme está escrito aqui, H1 100, Shift mais 10 dividido por 10, tá? Obtém as duas médias da TMA, que é a DBL TMA, DBL Prev, TMA, aí beleza. Ele vai dar aqui as informações e aí vai calcular o slope. Então, ele retorna esse slope que representa a inclinação relativa ao ATR. Ele está suavizando, na verdade é isso mesmo, ele está suavizando ali o GetSlope junto com o cálculo CSS, tá? E depois ele vem aqui, vamos ver qual que é o próximo passo. A etapa 3, atualização da força da moeda. Deixa eu ver aqui. Beleza, aqui tem um código aqui dentro. Eu acho que eu posso ter falado alguma coisa errada aqui. Tá. Etapa 1, cálculo CSS, GetSlope. Faltou a TMA aqui. Tá. Vamos ver aqui onde está a TMA. Ah, não, a TMA está junto com o GetSlope ali dentro. Ó. Aqui ele está mostrando a TMA. Bom, deixa eu terminar de ver o exemplo aqui, porque mais para frente tem outros. Então, o exemplo aqui do JPY. Ó. Ele vai pegar todas as paridades do JPY, vai fazer lá o cálculo bruto, tá? É o bruto de cada um. Depois ele vem e faz a soma, aí pega a média e faz lá, divide por 7 e chega à média dos 7 pares lá onde tem o JPY. Resumo da função do que ele faz. O cálculo da TMA calcula a média ponderada dos preços usando a TMA. O GetSlope vai calcular a inclinação do preço do par usando a TMA e a TR. E o CSS soma os slopes de cada moeda e faz a média para gerar o score. Então, como que tudo isso funciona? Então, o cálculo CSS ele percorre os pares e chama o GetSlope. E o GetSlope usa o cálculo da TMA para gerar a TMA atual e anterior. Então, aqui está um pouquinho mais explicado do lado de cima, onde não tinha aparecido lá a TMA. Tá? Beleza. Então a gente vai aqui para o próximo passo, que eu pedi para ele me explicar no GBP. E o GBP aqui é o seguinte. O GBP, pessoal, como a moeda base é à esquerda, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E como à direita, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5. Ao total, o GBP, nós vamos ter 11 base e 5 como cotada. Então, o que acontece? Com o GBP, algumas paridades são retiradas, tá? Igual, se eu não me engano, o CAD GBP não existe para nós, tá? Só o GBP CAD. Então, por isso que alguns indicadores são retirados algumas paridades, onde elas não são majors e nem minors, elas são praticamente as exóticas. Então, se tivesse todas as moedas, alguns indicadores, o cálculo do GBP da linha vai ser diferente. Então, por isso que lá dentro do cálculo do indicador, existe uma função onde as pessoas alteram. Tá?
Eu não sei onde vai estar isso daqui agora, nesse exato momento, para poder mostrar para vocês. Deixa eu só puxar para cima aqui. Eu me recordo. Ah, nesse aqui já está tirado. Normalmente ela estaria aqui com a barra, ó, onde estaria tirando algumas paridades, mas aqui só colocou para calcular as que aparecem lá no Market Watch. Então tá aqui as paridades, não estão todas, por isso que alguns indicadores vai dar diferença na linha, tá? Então o GBP aqui é a mesma história, ele vai fazer o cálculo ali completo de todas as paridades, o bruto, né? Faz a soma, faz a média, chega no preço da média e aí entra depois, né, o cálculo da TMA, o Get Slope e o cálculo do CSS para fazer toda a função do indicador aí de força das moedas, tá? O que acontece? É importante você entender sobre isso para você ser um trader com mais informação, com mais detalhes, de você saber internamente como é que funciona. Eu estou passando aqui para vocês, não tão muito detalhado, conforme eu passei na consultoria aí para quem está participando da nossa aula 1. Então aqui você pode destrinchar esse indicador além dessas informações que eu estou trazendo para vocês, tá? Então aqui é o seguinte, ó, rapidamente, né? Então, peguei o exemplo ali do GBP, então ele calcula a TMA, calcula a média ponderada simétrica dos preços de fechamento, dá mais peso aos candles, mais próximo do shift, tanto para frente, tanto para trás, entra o Get Slope, usa os dois valores de TMA atual e anterior, calcula a inclinação com o código aqui. Essa inclinação ela mostra se o par está subindo ou descendo. Joga uma TR para não ficar tão agressiva, normalizando a força. Chama o cálculo CSS, né? E ali dentro acontece esses cálculos todos, essa informação toda, tá? Então, um resumo final ali, né? Que o ChatGPT trouxe a informação para nós aqui, que os sloops do par somado com base na posição, total bruto da força, no caso do exemplo só do GBP isolado, mais 3,9, ocorrência da moeda 11 pares e score médio do GBP, é esse daqui que aparece, tá? Depois eu pedi para ele trazer um diagrama. Só que aí vocês não podem deixar batido o seguinte, que eu mostrei só no H1. Porque cada tempo gráfico que você troca, aqui em cima eu já deixei 3 tempos gráficos separados, onde nós temos o H1, aqui eu tenho o H4 no meio, depois do lado da esquerda aqui, que é esse que eu vou balançar, nós temos o diário. Então, cada tempo gráfico, o cálculo vai ser diferente. Por isso que a média, uma está para cima, outra está para baixo, outra está lateralizada, beleza? E aqui eu pedi para ele me trazer o diagrama. Então, ele pega o cálculo do CSS, somente de 1 hora, pega o Get Slope, pega o cálculo da TMA, faz lá a média e chega no score, né? E é isso aí que acontece por dentro aqui do indicador, tá? Que aqui está o cálculo base completo dele. Todos vocês têm acesso a essas informações aqui, né? Se você tiver o indicador aí na versão MQ4, né? Você consegue acessar através do MetaEditor essas informações aqui de como é feito a construção do indicador. Por isso que muitas pessoas alteram o nome do indicador, né? Porque às vezes elas fazem algumas melhorias, mexe alguma coisinha, outra acrescenta botão e por aí vai, né? Então tá aqui uma explicação um pouco mais aprofundada. Você pode se aprofundar mais ainda através desse vídeo para você entender como é que funciona aí o cálculo de todo o processo, né, do indicador aí de força das moedas, tá? Mais uma vez eu estou trazendo uma informação para vocês que eu não achei no YouTube, ninguém nunca trouxe essa informação para vocês. Normalmente o que o pessoal quer é sempre ficar fazendo análise superficial, análise meia boca, né? Rabiscando indicador para lá, rabiscando indicador para cá, falando o que aconteceu e blá 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 blá, e não passando mais informações detalhadas, informações que vai enriquecer o seu conhecimento. Porque bem-aventurado é o homem que busca conhecimento e adquire sabedoria. A sua mercadoria
é mais valiosa que a prata e o ouro mais fino. A gente sabe que sabedoria e conhecimento liberta e ninguém tira isso da gente. A gente carrega para o resto da nossa vida. Podemos levantar, cair diversas vezes e reconstruirmos tudo novamente, desde que tenhamos aí a sabedoria e o conhecimento. E existem diversas maneiras para você adquirir sabedoria e conhecimento. Através de mentores, através de livros e através da sua própria curiosidade, né? Se você é um cara que fica procrastinando, não corre atrás, não quer saber, acha que da maneira mais prática você vai conseguir, você está errado, né? Porque as pessoas que atingiram o sucesso no mercado financeiro, você pode perceber que elas têm anos dentro do mercado, quebrando a cara, perdendo dinheiro para alcançar os seus objetivos. E além disso, na nossa modalidade aqui, que seja swing trader, scalp ou day trader, né? Ainda tem o processo do psicológico, que você tem que dominar ele junto, não só com a leitura. Então, é um pacote que leva-se anos, e você não é igual a fulano e nem a ciclano. Você não é obrigado a negociar todo santo dia. Tá com dúvida? Fica de fora. Você não é obrigado a fazer 10, 15, 20, sei lá quantos por cento, 2%, 1% no mês. Você não é obrigado. Ninguém está te obrigando. Você não está com nada aí ameaçador na sua cabeça ou no seu peito que está te obrigando, acredite ou que não, né? Obrigando a fazer dinheiro todo santo dia. Então começa a compreender as diferenças por aqui, né? Então eu espero ter agregado um pouco mais de conhecimento para vocês através dessa videoaula. E mais uma vez, né? Peço para vocês deixar o like aqui nesse vídeo, para quem não é inscrito, se inscrever, e para aqueles que têm interesse e quer progredir no conhecimento, o link está na descrição para você entrar na minha consultoria, tá? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima gravação de vídeo. Fui e fui.